Irmãos, você que tem Bíblia e ama a Bíblia, e eu creio que você tem acesso a ela nesse instante, o texto que eu escolhi aqui está em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do primeiro verso, estarei lendo alguns versos. Diz assim a palavra do Eterno: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Uma síntese acerca do livro. Nós sabemos que quem está escrevendo é Paulo a Timóteo, um jovem pastor missionário, que estava ali dando os seus passos na questão do pastorear, do ensinar, do conduzir a igreja de Jesus. O contexto que nós escolhemos aqui, ele começa dizendo que o verso 1, primeiro, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. A primeira regra nos leva a uma pergunta de que onde nós estamos buscando fortalecimento, Então, a fonte real e sustentável de fortalecimento, ela está na graça que há em Cristo Jesus. Então, se nós, por um instante, estamos buscando nos fortalecer com coisas ou questões que não seja a graça de Jesus, ela não é a legítima força, o legítimo poder. Primeiro ponto, ele frisa que o que você ouviu de mim, Timóteo, confia a homens fiéis, homens prontos, homens idôneos, para ensinarem aos outros. Então existe um cadenciamento de ensino. Eu aprendo com alguém e passo esse ensinamento adiante. Eu aprendo e passo esse ensinamento adiante. Então eis aí a importância da escola bíblica, do culto de ensino, de um envolvimento individual com o ensinamento da palavra. Quando eu vou para o número 3, é justamente aí que eu quero falar algo que Deus falou comigo ontem, parte da manhã. Nós sabemos que o cenário que nós estamos vivendo, grife isso, é cenário de guerra, é cenário de morte. Nós estamos perdendo muitas pessoas para o vírus, nós estamos perdendo não só para o vírus, mas para a depressão, para o suicídio e para tantas outras coisas. A morte não tem escolhido pessoas, crentes ou não. A morte não tem escolhido liderança, a morte está ceifando pastores, homens de Deus, bons homens de Deus. Então, o cenário panorâmico, ele é de guerra. A política está confusa, a justiça está sendo distorcida. O cenário é de guerra. Eu repito que o cenário é de guerra, por quê? Porque ontem Deus falou comigo assim: se nós estamos em um cenário de guerra, nós precisamos nos comportar como homens que estão dentro de um campo de batalha. A palavra de Paulo a Timóteo é: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, ele falou que estar dentro desta guerra é estar alistado em um exército. E é ser um soldado de quem? De Jesus Cristo. Nós temos que muitas vezes indagar se estamos de verdade nas fileiras de Cristo, se estamos lutando pelo reino, se estamos batalhando por uma causa de verdade, se estamos sendo bons soldados ou se estamos sendo soldados descompromissados com a farda. E essa farda que eu falo é de maneira espiritual. A farda que eu falo é a convocação e o alistamento feito pelo próprio Deus sobre as nossas vidas. O número 4 vai dizer assim, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Ou seja,
uma vez aceitando Cristo, uma vez pegando o arado, uma vez você entendendo a sua vocação para a salvação, a vocação ministerial, a vocação para uma vida de serviço a Cristo. Ninguém que milita, ou seja, ele é alistado, militado, se embaraça com o negócio dessa vida. Esse embaraçar é o envolvimento. Isso não está dizendo que não devamos lutar por alguns ideais na vida, mas está dizendo também que o nosso foco, a nossa luta, a nossa maneira de lidar com as coisas da vida externas, ela tem que ser calculada de forma que elas não se tornem uma rede para os nossos pés, ela não se torne cegueira para os nossos olhos, ela não se torne gangrena para o nosso corpo, ela não se torne uma paralisia espiritual para as nossas pernas, né? Então Paulo diz, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu estou dizendo que a igreja legítima bíblica de Jesus, a igreja invisível, a igreja que foi chamada, o eclésia, chamados para fora, ela tem a responsabilidade, ela foi chamada e ela tem a responsabilidade de agradar, ou seja, andar conforme a regra daquele que o chamou. E quem nos chamou foi Jesus, e quem nos chamou foi Cristo. Então, a ênfase, eu volto a repetir até o que eu falei anteriormente. O cenário é de guerra. E você, se você é um soldado de Jesus, um soldado de Cristo, a pergunta que fica é: como você está lidando com as circunstâncias? Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não estamos aqui para dar soco no ar. Nós não estamos aqui simplesmente para correr uma carreira e não alcançar o prêmio. Nós não estamos aqui com a Bíblia na mão, com a palavra nos lábios, com louvor ou com algo que Deus nos deu, simplesmente para fazer disso uma ostentação ou fazer disso até mesmo um entretenimento, né? Muitas pessoas se perdem nas redes sociais pensando que é só se expor e só falar. Não, nós estamos de verdade engajados em uma guerra, e eu quero dizer para você e te chamar e te mostrar a realidade e te mostrar a responsabilidade de que, se somos soldados engajados em uma guerra e temos uma missão a ser cumprida, Deus vai requerer e vai cobrar de nós se essa missão não for cumprida. Existem pessoas no campo de batalha morrendo, e se você é um soldado que está de pé, você precisa ter o bálsamo, o remédio, a arma, a força, o poder para ajudar que essas pessoas sejam conduzidas novamente a uma restauração. Se você está militando, se você está lutando dentro desse campo de batalha, você tem que entender que você é a pessoa que vai ser responsável por salvar vidas quando lutar contra aquilo que é espiritual. Vamos para a parte final. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, nesse verso está dizendo que existe o alistamento legítimo, existe o alistamento, o envolvimento legítimo e o ilegítimo, porque na verdade nós conhecemos os irmãos de forma superficial, nós conhecemos os irmãos apenas por fora, mas existe um Deus que os seus olhos, os olhos de a pedra de 7 olhos, que conhece o profundo e o escondido do homem. Ele olha o interior e sabe quem realmente é legítimo, ou quem realmente está só fazendo hora, ou quem realmente está indo de repente às igrejas, ou andando de uma maneira apenas com terceiros interesses. E nesse verso 5, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O que está dizendo aqui é que se eu sou falsamente legítimo ou sou ilegítimo, eu não terei nenhuma recompensa da parte de Deus. Eu quero fechar aqui. Ele usa também outros comparativos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Está falando de, se eu milito, se eu estou numa carreira, se eu estou dentro de um envolvimento com algo que eu preciso alcançar e galgar um resultado, né? Se eu milito, eu tenho que lutar para vencer. Se eu corro, eu tenho que lutar para alcançar o prêmio. Se eu planto, eu tenho que
plantar para alcançar resultados e colher frutos. Verso 7 para finalizarmos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Para de buscar em outras fontes um entendimento distorcido e vem para a palavra, vem para a Bíblia Sagrada. Não seja preguiçoso para ler a Bíblia. É na Bíblia que o Espírito Santo vai falar com você. Para de correr atrás de profetada, de revelamento. Vem e engaje-se naquilo que Jesus te chamou para fazer. Repito, a última vez, porque foi o que Deus falou comigo. Nesse cenário de guerra, qual é o seu comportamento como um soldado? Você vai desertar? Você vai voltar atrás? Você vai abandonar o teu pelotão? Você vai negar o teu general? Você vai negar o comandante Jesus que te chamou? Então, nessa manhã, eu convido todos nós a fazermos uma avaliação de quando as notícias bombásticas, quando as notícias de desgraça, quando as notícias do arrefecimento espiritual, do desamor, das coisas que estão envolvidas, da morte causada por esse coronavírus, do suicídio, quando ela chega até você, você como soldado, qual é a tua postura? Será que você está realmente engajado naquilo que você recebeu como ordem? Ordem, eu digo ordem, não é pedido não, porque a partir do momento que você aceita Jesus, a sua submissão é a Ele. Ele é o Curios, Ele é o Senhor. Eu sou apenas o doulos, eu sou escravo, eu não tenho mais vontade própria e a minha vontade está totalmente submetida a Ele. Fechando, que o Senhor na manhã desse dia te abençoe. Eu vou orar pela sua vida. Deus, no nome de Jesus, a pessoa que ouviu essa mensagem, eu creio que é uma mensagem, leva ela a refletir que no Senhor há fortalecimento, existe uma legitimidade do chamado, existe uma autenticidade. O Senhor quer transmitir essa mensagem a outras pessoas e o Senhor quer que nós, como soldados, como pessoas engajadas num reino que o Senhor mesmo chamou e nos comprou através do seu sangue, nos fez povo seu, o Senhor quer nos ver engajado e agindo de acordo com o lugar que estamos, Senhor Deus. E nós estamos atravessando um campo de guerra. Fortalece aqueles que estão com as mãos fracas, ajuda aqueles, Senhor Deus, que por algum momento desfaleceu no meio do caminho. Nós cremos em Ti e cremos na Tua graça e na Tua bênção, em nome de Jesus. Jesus abençoe a todos do grupo Oração da Madrugada.